Seja bem-vindo ao Jornal Regional. Esta sexta-feira, a Comissão Europeia voltou a rever em baixa as previsões para a economia portuguesa. Um agravamento do desemprego a atingir 18,5% em 2014 e uma respectiva recessão económica. Este é o cenário criado pelo resultado da deterioração do mercado de trabalho e dos desenvolvimentos negativos nos mercados destinatários das exportações portuguesas. Segundo a Comissão Europeia, o Produto Interno Bruto sofreu uma contração de 2,3% contra os 1,9% esperados em fevereiro. Estas previsões são vistas como riscos negativos para a nossa economia e será por isso necessária uma compensação devido ao chumbo pelo Tribunal Constitucional no início de abril e de várias normas do Orçamento de Estado para este ano. Ainda assim, o panorama não se mostra totalmente negativo, nomeadamente com o registro da recuperação gradual de Portugal ao acesso ao mercado para se financiar, podendo chegar a atingir resultados que contribuam para o melhoramento das condições do crédito para o setor privado. Para o final de 2014, a retoma gradual resultará num crescimento positivo de 0,6% sob o impulso das exportações, do investimento e da inversão da tendência do consumo privado. E ficamos agora com a síntese das notícias regionais. Em Miramar, freguesia de Arcozelo, Guilherme Aguiar, o vereador eleito pelo PSD em 2009, à Câmara de Matosinhos anunciou a sua candidatura independente à autarquia de Gaia, porque a isso obriga a herança dos mandatos de Luís Filipe Menezes, cuja dimensão fez questão de enaltecer. Guilherme Aguiar anunciou-se como independente, com um sentimento misto, que é, por um lado, de desilusão, que resulta de não avançar pelo partido de sempre, o PSD, do qual se desvinculou. Guilherme Aguiar adiantou ainda que vai também apresentar a lista à Assembleia Municipal, mas não às juntas de freguesia, onde reconhece haver excelentes autarcas que poderá apoiar caso a caso. Avançando ainda a possibilidade de apoiar, de igual forma, listas de cidadãos às freguesias, logo que o programa não colida com as ideias que defende. A Câmara do Porto pretendia juntar agora à providência cautelar que interpôs contra o Estado os registros em seu nome de terrenos atualmente afetos ao aeroporto Francisco Sá Carneiro. Mas o Ministério Público considera existir falta de fundamento legal. Recordando que no requerimento inicial a Câmara nada alegou em sede de registro predial a seu favor, quanto a estas parcelas de terrenos alega agora que apenas são atendíveis os factos inicialmente descritos. Com esta providência interposta em dezembro, a Câmara do Porto pretende que o Estado seja condenado a pagar-lhe cerca de 67,8 milhões de euros, provenientes da quantia que vai receber no âmbito da operação da privatização da ANA Aeroportos de Portugal. Entre 2011 e 2012, as rendas no Concelho do Porto desceram 1,4%. Os dados foram divulgados pelo Índice de Rendas Confidencial Imobiliário, realizado com base em informações de imobiliárias. Apesar de a variação homóloga ser negativa, os últimos meses de 2012 indicam uma subida de 1,2 pontos percentuais, invertendo a tendência de agravamento que se vinha fazendo sentir nos primeiros 3 trimestres do ano. O conjunto constituído pela Igreja dos Carmelitas Descalços e pela Igreja de Nossa Senhora do Monte do Carmo, na Praça de Parada Leitão, Porto, está classificado como Monumento Nacional por decreto publicado esta sexta-feira em Diário da República. A implantação geminada de 2 igrejas constitui uma raridade no panorama urbano nacional, sublinha publicado na Folha Oficial. Esta implantação permite a oportunidade de observar, lado a lado, 2 edifícios de grande qualidade, ilustrativos da evolução histórica da arte em Portugal, realça o texto legal. Terá lugar amanhã um concerto de beneficência em Guifões para ajudar uma criança com paralisia cerebral. José Barbosa é um dos mentores desta iniciativa e está precisamente aqui para nos falar de como é que surgiu esta ideia e como é que teve conhecimento deste caso. Boa noite a todos os telespectadores. Isto é o seguinte, os pais do Miguel Ângelo, eu já os conheço há bastantes anos, e desabafaram comigo este problema em que atravessa o Miguel Ângelo. Tem 17 anos, sofre de paralisia cerebral grave
e a situação económica deles não é das melhores. Quase nenhum português, mas este ainda é pior. E então surgiu a ideia de eu falar com os meus colegas do mundo artístico, do espetáculo e não só, e tivemos a ideia de fazer a gala que vamos realizar amanhã com cerca de 25 artistas que se uniram a esta causa, juntamente com a Junta de Freguesia de Guifões, também a Rádio Toca a Dançar, que nos ajudou, a Matosinhos Sport, tudo um grupo só para uma causa só, que é o Miguel Ângelo. Temos a destacar diversos artistas que estão, o berço da nação de Bem de Guimarães, o Carlos Rivera, o Jorge Amado Bem de Braga, o Nelo Ferreira, que também é da terra, o Nelo Silva, muitos artistas, o Miguelão e o Carlão, artistas que vêm de Vila Real também, de Aveiro, que é o Daniel. É uma causa que nos sensibilizou mesmo. E atendendo à situação económica como está no país, os bilhetes que nós pusemos à venda, exatamente, eram para ser a 5 solidários, 5 euros, né? Mas não, reduzimos para 3, porque se uma família for ver, fica um bocadinho dispendicioso, por exemplo, 3 euros, é sempre 3 euros, 5 é mais um bocado e torna-se mais difícil. Uma causa que uniu muitos artistas. Sim, 25, eram 50, mas vamos ter que dividir por 2 espetáculos, 2 galas, porque são agora 25 e lá para outubro, novembro... Vão fazer outra gala também para Miguel Ângelo? Outra gala, porque esta, pronto, estamos a contar, os bilhetes, graças a Deus, estão a ser bem vendidos, mas estamos a contar com mais de 1000 pessoas dentro do pavilhão, se Deus quiser. Também temos uma empresa que se juntou a nós, que é o Nuno Ferreira, que é uma pessoa muito solidária e para ajudar o menino com o seu staff, a montagem do palco, a montagem do pavilhão. O Nuno Ferreira também é amigo da família e é um coração enorme. Não é a primeira criança que ele ajuda, já é a terceira criança que ele ajuda e está na montagem de tudo o que está no pavilhão é na mão dele. A que horas começa a Começa gala? às 21 horas e contamos acabar às 2h30 da manhã. São muitos artistas? Muitos artistas e muitos até têm espetáculos, vão largar outros espetáculos para estar na gala. Têm que ser os primeiros para ir para outros lados, na qual eu quero publicamente, neste canal de televisão, agradecer a eles todos o coração enorme que eles têm. Isto está a ser muito cansativo. Só também para darmos por terminado este nosso comentário, tem por, digamos assim, é habitual já fazer outras iniciativas semelhantes a esta já vai que fez na sexta. Para ajudar o Miguel Ângelo? Outros meninos, outras crianças, ainda no domingo passado, aliás, estou a fazer no sábado uma e no domingo estou em Valongo para outra criança. E no domingo passado, peço perdão, estivemos na Póvoa de Varzim a ajudar uma causa solidária, mas para a Igreja Matriz, e no mesmo dia fomos para a Maia para ajudar a outra criança que também precisava do nosso apoio. Nós no mundo do espetáculo temos de ter um bocadinho de espaço para estas causas e eu, só se eu não puder, porque eu estou em todas, como diz o meu colega, eu vou a todas. Os portugueses são solidários, têm sentido isso? Sim, eu tenho andado lá muito fora, como é sabido, tenho andado muito por Toulouse, por terras de França, e sabemos que até eles, propriamente lá nas comunidades portuguesas, no estrangeiro, apoiam também estas causas. O português é muito solidário, seja cá, seja fora, é igual. José, vai ter lugar onde exatamente, para terminarmos? No pavilhão do Guifões Sport Clube, junto à Igreja de Guifões, pertinho da Igreja de Guifões, um pavilhão todo ele é confortável, podem estar à vontade, tem segurança, está tudo em ordem. Começa então às 21 horas e em outubro terá também outra gala para o Miguel será Ângelo. Não será noutro ponto. E já agora também agradeço à paróquia de Guifões, ao Sr. Padre Américo, que também está a apoiar esta causa. E a todos os que se juntaram a ela. E agradeço à RTV também, e a este programa, a este noticiário, a atenção que tiveram para connosco, e é uma criança hoje ele, amanhã nós, quem sabe. José, obrigado pela sua presença. Obrigado. As alergias provocadas pela chegada da primavera condicionam o dia-a-dia dos portugueses. Nesta época do ano, aumenta o número de doenças alérgicas associadas à polinização das plantas. Com a chegada da primavera, chegam também os problemas respiratórios associados aos pólenes e uma consequente baixa de qualidade de vida. São diferentes os tipos de pólenes capazes de provocar alergias. Os mais frequentes resultam das plantas que são polinizadas pelo vento, como as ervas rasteiras, junto às estradas, e as ervas mais altas, que atingem 1 metro de altura. Também as árvores de cipestre e oliveira fazem parte deste leque. Em seguida, surgem as plantas polinizadas pelos insetos, tais como as flores ornamentais. Também os fungos do ar exterior, provenientes da umidade e da transição do inverno para a primavera, provocam reações alérgicas.
Apesar dos ácaros existentes no pó das nossas casas resultar no tipo de alergias mais frequente nos portugueses, é nesta altura do ano que aumentam os casos de rinite alérgica, conjuntivite, crises de asma, espirros em sucessão e congestão nasal. Os mais habituais são do nariz e dos olhos, às vezes também na garganta, com a comichão no céu da boca, com algumas secreções nasais que não são só pela frente, com o pingo, com a rinorreia, mas também pela parte de trás. E depois os mais característicos é a comichão do nariz e dos olhos e os espirros, aqueles espirros que nunca mais acabam e que muitas vezes tanto incómodo dão, até de um ponto de vista social, digamos assim. A qualidade de vida das pessoas que sofrem de alergias primaveris está permanentemente posta em causa. Assim, estas doenças devem ser controladas para não afetarem o seu dia-a-dia. Podemos e devemos controlar as doenças de forma a não haver interferência no dia-a-dia. Isto é, todos nós ou temos nós próprios ou conhecemos alguém que tem rinite, só que existe um grupo de pessoas com rinite que têm uma vida muito mais atrapalhada do que a maioria das pessoas com rinite. E, portanto, quando nós dizemos é uma rinitezinha, a rinite daquela pessoa pode não ser uma rinitezinha e pode, de facto, afetar-lhe muito o sono, afetar-lhe muito as atividades do dia-a-dia, desde o trabalho, por exemplo, a questão de estar sempre constipado, entre aspas, portanto, estar sempre a suar no nariz quando está frente ao público, interfere em carreiras, inclusivamente, em muita gente, e isso é uma coisa que tem que acabar, ou seja, não pode haver estas interferências com o sono, com a qualidade de vida. Mas de que forma é que as pessoas podem aliviar estes sintomas tão incómodos? No dia-a-dia, o mais básico é tomar aqueles comprimidos antialérgicos. Esses comprimidos não previnem nada. Esses comprimidos bloqueiam os sintomas. É agradável, porque a pessoa naquele momento não sente os sintomas, mas não fazem mais nada do que isso. E depois existem anti-inflamatórios, habitualmente medicações locais, por exemplo, nasais ou às vezes conjuntivais, e muitas vezes também inaladas pela boca, que vão localmente diminuir a tal inflamação alérgica e aí sim fazer com que as pessoas não cheguem a ter os sintomas e, portanto, não precisem tanto de tomar os tais antialérgicos, os tais antihistamínicos. Apesar de não haver uma cura para as alergias, existem múltiplas vacinas antialérgicas. Estas vacinas são unicamente administradas após serem identificadas as causas alérgicas e, assim, percebido o tipo de alergia que afeta cada doente. O tratamento é de longa duração e apenas destinado a casos considerados mais graves. No período de 10 a 15 anos, os alérgicos veem os seus sintomas diminuírem, ficando a depender cada vez menos de medicação. Existem, no entanto, formas de prevenir estas doenças. Inicialmente, registra-se uma prevenção primária, onde na gravidez e no primeiro ano de vida do bebê, a mãe deve evitar o contacto com o tabaco. Depois, passa-se à prevenção secundária. Quando chega à primavera, a principal mensagem é que se a pessoa tiver uma inflamação já tratada, portanto tiver a doença bem controlada, o risco de ter ataques, digamos assim, vai ser muito menor e vai ser muito mais fácil e com muito menos medicação conseguir passar a primavera sem ter problemas. Os pólenes andam no ar quase todo o ano, mas as pessoas associam as alergias somente à primavera. Com a aproximação do calor do verão, surgem novas alergias associadas aos insetos. Por outro lado, existe outro tipo de alergias agora nesta altura que vem o calor, que sendo muito mais rara é potencialmente muito mais grave, que são as alergias às picadas das abelhas e das vespas. A alergia à picada, ao veneno das abelhas e ao veneno das vespas é uma situação que a maior parte das pessoas não tem uma reação local, é doloroso, etc., mas não tem uma interferência em todo o organismo. Nesta altura do ano, as pessoas mais sensíveis a estes problemas alérgicos são aconselhadas pelos médicos a praticar atividades físicas ao ar livre e apenas ao final da tarde, uma vez que existe uma menor concentração de pólenes. Prevenção e acompanhamento médico são então fatores fundamentais para o controle das doenças alérgicas, que afetam grande parte da população portuguesa. E como já é habitual, passamos agora ao comentário no Jornal Regional. Comigo tenho Lourdes Sousa. Lourdes, boa tarde. Obrigado pela sua presença. Vamos começar precisamente com Guilherme Aguiar, que anunciou ontem a sua candidatura como independente à Câmara de Gaia. Não era de todo esperada esta candidatura independente de Guilherme Aguiar?
Ora bem, a candidatura independente, já aqui o termo independente não sei se será aplicado com toda a sua propriedade, porque quando nós pensamos em candidaturas independentes, e foi assim que elas surgiram na legislação, foi no sentido de que os cidadãos, portanto os tais homens bons dos seus concelhos, pudessem de alguma forma apresentar uma candidatura sem terem que estar vinculados a um partido, portanto, no fundo tirar aos partidos o domínio total da vida política ao nível concelhio. O que vemos é que esta candidatura vem de alguém que esteve sempre no PSD, ocupou lugares ao mais alto nível até na própria estrutura nacional do partido e que foi candidato pelo PSD nas últimas eleições autárquicas em Matosinhos. Portanto, parece que é mais uma candidatura de alguém que foi recusado por um partido. Aliás, começa já a ser sintomático porque temos em Matosinhos também uma possível candidatura de Guilherme Pinto, que também vai ser candidato independente porque o próprio PS não aceitou a sua candidatura. Portanto, estas candidaturas independentes são travestidas de independentes, mas no fundo são pessoas que preferiam ser candidatos por um partido, só que o partido não os escolheu. E portanto têm que de facto avançar desta forma. E porquê é que têm? Isso é que nós precisávamos compreender, não é? Porque se nós olharmos para o percurso de Guilherme Aguiar, o que nós vemos foi que ele foi realmente presidente de uma junta em Gaia. Depois apareceu em Matosinhos sem qualquer ligação ao Conselho, foi candidato pelo PSD, teve o pior resultado sempre, portanto ficou em terceiro lugar, teve 17%, e logo a seguir às eleições o que ele fez foi firmar um acordo com, portanto, o PS, a troco de um lugar de vereador e de um pelouro de desporto. Portanto, não me parece que haja aqui propriamente portanto, uma imposição das povoações para que ele avance, não é? Portanto, não se via que em Gaia houvesse propriamente um movimento que exigisse a candidatura de Guilherme Aguiar. Guilherme Aguiar esse que durante os últimos 4 anos esteve em Matosinhos, aliás, vai continuar como vereador de Matosinhos enquanto é candidato a Gaia. E não sabemos se até foi por isso, portanto, por esse comportamento de, no fundo, pôr outros interesses que não propriamente das pessoas que o elegeram em primeiro lugar e, portanto, firmar um acordo com outro partido que terá estado até na base de ter sido recusada, portanto, a sua candidatura como candidato do PSD a Gaia. Sabemos também que essa candidatura foi recusada na altura pelas bases do próprio partido em Gaia, pelos presentes da junta em Gaia. Isso talvez explique porque é que ele diz que vai avançar sem ter listas para as juntas de freguesia. Portanto, parece-me uma candidatura um bocado mais para obstaculizar o caminho do PSD em Gaia do que propriamente uma candidatura para ganhar a Câmara de Gaia. Guilherme Aguiar anunciou-se como independente com um sentimento misto, que é, por um lado, de desilusão, que resulta de não avançar pelo partido de sempre PSD. Como é que poderemos interpretar estas palavras de Guilherme Aguiar? Como digo, não percebo muito bem o que é que o leva a candidatar-se, para além de realmente uma vontade de estar sempre presente na vida política, porque, efetivamente, se o partido é o partido por qual ele sempre se candidatou, provavelmente uma candidatura fora desse partido não fará muito sentido, ele tem todo o direito a fazer, mas, quer dizer, onde é que está, qual é a base que está por trás desta candidatura? Eu acho que os cidadãos de Gaia não vão perceber, não é? Quais são os interesses que estão com esta candidatura? Porque ele disse que rapidamente, em meia dúzia de dias, conseguiu as 4.000 assinaturas, sem ter uma máquina partidária. Então, que máquina é que ele tem? Quem é que o apoia? Porque realmente não se lhe conhece assim propriamente um pensamento ideológico para Gaia e, portanto, todo o trabalho dele em Matosinhos foi focado na área do desporto, não foi propriamente vice-presidente da Câmara, portanto, não era uma pessoa com grande protagonismo. É mais ligado à área do futebol, é conhecido por isso, e agora aparece porque tem que ser candidato. O PSD não o apoiou, mas ele tem que ser, porque tem um desgosto de não ter sido apoiado. Parece-me pouco para uma candidatura a uma Câmara tão importante, não é? Um sentimento de desgosto, parece-me pouco. De desilusão. Ou desilusão. Ele desvinculou-se também ele do PSD, não é? No próprio dia em que assumiu a candidatura, ontem. Garantiu um projeto em que as pessoas, segundo Guilherme Aguiar, serão a prioridade em detrimento do botão. Eu não sei o que é que isso quer dizer, porque realmente ele esteve nos últimos 4 anos numa Câmara conhecida pelo seu grande betão, não é? Por ter sempre apostado no imobiliário, portanto não percebo muito bem porque é que agora tem essa vertente anti-betão. Mas realmente eu acho que este tipo de candidaturas podem dizer o que lhes apetecer, porque a partir do momento em que não encabeçam, portanto, uma lista apoiada por um partido, nós não sabemos quem vão integrar as listas, quem vai integrar as listas, o que é que estas candidaturas defendem, e aparecem assim um bocado a contragosto e um bocado mais parece-me, para repetir aquilo que se passou em Matosinhos, que é conseguir assim um resultado que lhe faça aumentar o seu poder negocial e provavelmente conseguir um pelouro à troca
de apoiar uma maioria. No caso do partido que vencer as eleições não ter a maioria, ele será então o fiel da balança. Parece-me que é mais isso que ele pretende. De facto, estamos a assistir, principalmente aqui no Conselho do Porto, a estas candidaturas que há pouco falava, que não tinham muito também de independentes. O que é que se está a passar, de facto, com os próprios partidos? É uma situação que merece algum destaque? Temos Matosinhos, temos o Porto, temos agora Gaia. Gondomar também se passa a mesma coisa, também há uma candidatura independente. Não sei se passa alguma coisa com os partidos, se é um bocado esta tendência portuguesa das pessoas acharem que são insubstituíveis e que têm que ser sempre elas a encabeçar estas listas, não é? Portanto, nós temos uma lei de limitação dos mandatos, por alguma coisa que essa lei apareceu, porque realmente parece que era precisa, porque as pessoas tendem a eternizar-se nos lugares. E ficam muito aborrecidas quando os partidos entendem que realmente não são elas que as melhores pessoas para encabeçar os projetos. Agora, se isto era aquilo que nós todos pensávamos quando se falava em candidaturas independentes, eu penso que não. Não tem qualquer tipo de independência uma candidatura que aparece só porque um partido a recusou. Portanto, é mais um bocado... Teriam que ter outros critérios? Pelo menos teríamos que antes ter percebido que estas pessoas não se identificavam com os partidos. Portanto, estiveram nos partidos enquanto que lhes interessou até ao final, não é? E depois, quando percebem que o partido não as vai indicar a elas e vai indicar outros protagonistas, então nessa altura assumem-se como independentes. Porque a lei o permite, mas realmente falta aqui, no fundo, uma base de pensamento para as cidades que confira alguma credibilidade. E depois todos estes zigue-zagues de pessoas que se candidatam em listas, como foi o caso de Guilherme Aguiar, em Matosinhos, e passado pouco tempo já estava a apoiar a maioria do partido contra o qual ele se candidatava, não me parece que dê muita credibilidade à política. Essas pessoas não dá, com certeza, mas à política em si também não dá muita credibilidade. Muito bem. As eleições são em outubro, de facto, até lá ainda certamente muita tinta irá correr. Lourdes, agora vamos falar, digamos assim, de algumas probabilidades. Vamos falar, de facto, de um possível aumento da idade da reforma e as consequências que isso trará ou não para o país. Será ou não benéfico se de facto houver esse aumento da reforma, como se tem falado e como se tem vindo a falar ao longo desta semana, assim também como o aumento do horário de trabalho para a função pública em 40 horas semanais. De facto, a verificarem-se estas situações, que consequências terão para o país? Vamos lá ver, Helena, esta questão da subida da idade da reforma tem sido falada repetidamente, pelo menos desde 2010, que a Comissão Europeia lançou o Livro Verde sobre a sustentabilidade do sistema de pensões e em que a Comissão Europeia alertava para o facto de que em 2008 existiam 4 pessoas na idade ativa para cada pessoa com mais de 65 anos e que estava previsto que em 2020 esse número seria apenas de 2 pessoas para cada reformado. E nós próprios em Portugal temos visto realmente o que se tem passado. Fruto, e bem, de que os serviços de saúde tenham melhorado, de toda uma série de cuidados que têm existido com a alimentação, nós temos uma esperança média de vida muito superior à que existia há 50 anos atrás. Portanto, na altura, o que acontecia é que as pessoas reformavam só aos 65 e depois, pouco mais tempo, estavam vivas e, portanto, no fundo, o sistema de pensões não era muito onerado com esses pensionistas. Atualmente, as pessoas reformam-se com 65, e já vamos falar sobre isso, mas reformam-se com 65 e depois podem durar perfeitamente mais 20 anos. Nós conhecemos, e bem, muitos idosos que vivem até aos 90. A esperança média de vida é maior. É maior. Por outro lado, em termos demográficos, nós temos sentido a descida da taxa da natalidade. Portanto, estas duas coisas associadas, começa a haver aqui grandes problemas relativamente à sustentabilidade do sistema da segurança social e das pensões. Ora, isso tem que ser de alguma forma encarado com realismo, não é? Nós não podemos pensar que vamos atuar como se a realidade fosse outra. A realidade é esta e, portanto, nós temos que pensar que há outros países, o caso da Alemanha, que já definiu a subida progressiva da idade da reforma após 67 anos, há outros países europeus também que já o fizeram, portanto não me parece que seja das pessoas ficarem muito escandalizadas se em Portugal o mesmo ocorrer, até porque nós sabemos que há a idade mínima legal e depois há efetivamente a idade com que as pessoas se retiram, que nós sabemos que a média é bastante mais baixa, não é? Portanto, o impacto que isso vai ter parece-me que não vai ser um impacto assim tão abrupto como o que as pessoas pensam. Nas contas da Segurança Social? As contas de segurança social, realmente isso vai ser um impacto positivo, porque se as pessoas se reformarem mais tarde vão estar mais tempo a contribuir, portanto, com os seus descontos para as pessoas que estão reformadas e elas próprias vão estar menos tempo a oferir essas pensões. Portanto, e nós temos que pensar que se as pensões não forem autossustentáveis, vão ser os impostos de todos nós, mais uma vez, a ter que sustentar esse déficit. E os mais jovens?
serão certamente os mais prejudicados? A questão, pois, nesta fase não me parece que, como sabemos que não há, neste momento, um percurso económico que leva à criação de empregos, sim. Não me parece que seja esse o problema, não é? O problema é a economia não estar a crescer como nós queríamos. Se ela crescer, até porque nós sabemos que neste momento estamos com focos de imigração muito grandes, precisamente porque não há empregos em Portugal. Portanto, a idade da reforma não está a ajudar à criação dos empregos. É evidente que nós sabemos que se as pessoas se reformarem muito tarde, quer dizer que vai haver menos postos de trabalho. Agora, qual é o impacto? Não sabemos. Portanto, acho que neste momento também é preciso pensar um bocado nas formas de reduzir o déficit estrutural que temos e provavelmente essa poderá ser uma delas. De estratégia orçamental, que certamente já foi preparado esta semana e certamente iremos ficar também a saber para a semana mais dados e também mais medidas que constam certamente deste documento estratégico. Outra das hipóteses é também o aumento do horário de trabalho para 40 horas semanais. Esta também é uma forma de o Governo, digamos assim, cortar nas horas extras, nas horas extraordinárias. Sim, estamos a falar para os funcionários públicos, não é? Exatamente, portanto, é específico para os funcionários públicos. Exatamente, portanto, por um lado há esta questão que surgiu com o chumbo do Tribunal Constitucional. O Tribunal Constitucional foi bem claro ao dar, portanto, a mensagem de que não se pode discriminar os trabalhadores da função pública relativamente aos outros, ou pelo menos não se pode discriminar ao ponto em que o Governo estava a fazê-lo. Mas isso tem uma mensagem negativa também para os funcionários públicos, porque essa discriminação, em alguns casos, é positiva. E nós sabemos que, no caso do horário de trabalho, os funcionários públicos têm um horário de trabalho mais leve, de apenas 35 horas. Ora, a função pública, em média, na União Europeia, tem um horário médio de 37 horas e meia. Portanto, nós até estamos abaixo da média europeia. Portanto, estamos mal nos dois aspectos. Por um lado, não há uma equivalência com o setor privado, por outro lado, estamos abaixo da média europeia. É evidente que o Governo, com isto, vai poupar dinheiro, não é? Vai poupar dinheiro porque vai ter um impacto ao nível de corte das horas extraordinárias, não é? E, portanto, as novas contratações já sabíamos que estavam limitadíssimas e, desta forma, evita-se também mais contratações. Portanto, eu penso que o que se está a procurar é aumentar a produtividade. Nós temos duas formas de aumentar a produtividade. Ou aumentamos, no fundo, o que se produz, ou diminuímos o preço que pagamos. E uma forma de diminuir o preço realmente é aumentar o número de horas que se trabalham. Assim, dessa forma, paga-se menos por hora. Portanto, eu acho que o objetivo é esse. Por outro lado, há aqui um lado, na minha opinião, positivo, que é harmonizar os regimes laborais, portanto, dos funcionários públicos e do privado. Porque, como sabe, até ao nível de férias também há diferenças, não é? Há 22 dias no privado e na função pública, conforme a antiguidade, se podem chegar aos 30 dias. Ou seja, alguns pontos que divergem aqui. Exatamente. Outra também das consequências serão as rescisões amigáveis na função pública. Isso não sabemos quais são as consequências, mas nós sabemos, por exemplo, que está sempre a ser denunciado o nível de outsourcings que se faz. Sim. E quando falamos em função pública falamos também ao nível das câmaras municipais e tudo isso. Quer dizer, nós dizemos que temos demasiados funcionários públicos e ainda por cima recorre-se frequentemente, na minha opinião, de uma forma excessiva, aos outsourcings. Portanto, se as pessoas trabalharem mais horas, provavelmente vai ser menos necessário o recurso a esses outsourcings e, portanto, o Estado também vai poupar dinheiro nisso. Muito bem, Lourdes, demos por terminado este nosso comentário de hoje. Voltamos a ver-nos certamente para a semana. Até para a semana. Até para a semana. Quanto a nós, ficamos a saber como estará o tempo para amanhã. E no norte é esperado céu limpo, no resto do país céu nublado. Quanto a temperaturas, o Porto espera uma máxima de 22 graus e uma mínima de 11. Em Lisboa, a máxima será de 24 graus e a mínima de 13. E em Faro, a máxima será de 21 graus e a mínima de 15. É tudo por hoje, já sabem, a informação está de regresso amanhã. Até lá, fique bem.